Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês, tá? Bom, a gente tem muita coisa para trocar ideia aqui porque descobrimos alguns nomes, né, que o LA, time lá nos Estados Unidos, né, estaria ali procurando para substituir Denis Bouanga. Nada mais é do que uma continuação das informações que o nosso querido Thiago Manolo trouxe ontem pra gente. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, ative o sininho tricolor e se inscreve. Quase 100 mil inscritos, graças a Deus e graças a você, torcedor tricolor. Meus queridos, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para trocar aquela ideia. Antes da gente trazer a nossa informação aqui, tem algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Primeiro essa daqui. Lescano deve estar voltando para o Paraguai, né? A negociação não está finalizada, segundo Marcelo Neves. Porém, a tendência é que, né? Aquela famosa ainda não fechou, mas vai, né? Questão de tempo. Então a gente tem aí o Lescano indo para o Olímpia. Ele já teria entregado ao treinador do Olímpia que ele torcia pro Olímpia, é o time do coração dele. Então é aquilo, galera. Eu sinceramente acho que essa movimentação aqui não faz sentido nenhum. Fluminense pagou a bagatela de 30 milhões para ter o Lescano. Se pagou esse valor todo é porque via no jogador, né, uma possibilidade. E agora paga esse valor e agora vai emprestar o jogador, né, que ai, assim, é complicado. Eu sei que no futebol não tem como acertar sempre, mas eu preferiria, se de fato, já que é para sair o Lescano, saísse por aqui, para um time brasileiro, para elevar o nível técnico. Mas como tá voltando para o Paraguai, eu sinceramente acho que não deve ter muito interesse do Fluminense na evolução do jogador, mas só jogar para frente mesmo. Algo que eu acho sinceramente uma pena, né? Porque tem potencial, tá? O Lescano tem potencial. Hoje tem bola para jogar no Fluminense? Eu não acho não. Hoje, dia 20, né, esse ano de 2026, eu não acho que ele tem a bola pra jogar aqui não. Até porque a posição dele, meu amigo, é Lúcio Acosta. Não tem muito o que fazer, né? Mas eu sinceramente acho que poderia ter escolhido um destino melhor pro jogador, o próprio Fluminense pensando no futuro, tá? Então, é isso. Agora, continuando aqui, já tem mudanças dentro do Fluminense também. Nosso querido Wilson Forte, lá do Central Fluminense, trouxe que Agner, que é um meia muito bom, que eu gosto, Davi Melo, filho do Felipe Melo, Luiz Fernando e Loyola, que não possuem mais idade da base, vão passar a treinar separado do elenco. Olha isso. A ideia é reduzir o número de atletas que treinam no CT. Matheus Montenegro chegou a afirmar que o zagueiro faria parte do grupo. Meu amigo, o que isso aqui quer dizer? Quando você coloca jogadores para treinar separado, é porque eles não fazem parte dos planos e muito provavelmente Fluminense, como eles não têm idade para base, Fluminense vai tentar realocar esses jogadores em outras equipes, né? Emprestar para um time da Série B, um CRB da vida, né? Sempre por ali, né? Então a gente não terá a utilização desses jogadores. É uma pena, muito pelo Wagner. Eu acho que é um jogador muito qualificado, mas sinceramente não consigo entender que aonde o Wagner passa, ele tem qualidade, mas a galera nunca coloca ele, nunca oportuniza ele com muitos minutos, né? Eu sinceramente não consigo entender isso não. Mas, né, como eu não tô ali no dia a dia, é difícil a gente falar também. Falar só pro artismo, tem um monte de gente aí que fala, né? Mas eu gosto de falar daquilo que eu ouço, pelo menos daquilo que me falam, daquilo que me garantem. Nunca me falaram nada do Wagner, não. O do Loyola que eu tô surpreso, né? O próprio Matheus, como disse aqui a matéria, o presidente do Fluminense disse que o Loyola, eles analisaram internamente, viu que o Loyola iria fazer parte, por isso que eles não buscariam um zagueiro, então mudou tudo, né? Então, Loyola, que a princípio faria parte, teria a bola, né, pessoal, para fazer parte, para poder ajudar, agora já não tem mais, né? Loucura, né? Loucura. Por isso que eu te falo, esses planejamentos a gente tem que fazer muito certo. Porque agora, meu amigo, vai vir a chuva de crítica. Porque como assim, uma hora ele fazia parte, outra hora não fazia parte, uma hora tava contando, outra hora não tava contando. Dentro desses nomes ficou o Davi, né? Davi Schwint. Ficou aí, né? Pelo menos. Agora, Davi Melo, não tem muito o que falar. Luiz Fernando vi pouco também. Né? Então os jogadores vão estar treinando separado aí. Informação quente aí, meu amigo. Porque muda até o planejamento. E isso explica porque o Fluminense, no fim desta janela, está procurando um zagueiro, né?
deve ser muito por chegar à conclusão que o Loyola não fará parte dos planos ali para o restante da temporada. Show de bola, meus queridos? Então, vamos dar uma olhada aí, vamos continuar analisando, mas já começam a movimentar em relação ao time ali do Fluminense. E não é que o Fluminense queria o Castilho mesmo, rapaz? Ou o Castilho, né? Galera, o que que aconteceu? O Rodrigo Castilho, né, a gente trouxe o vídeo mais cedo falando que ele meteu gol no rival, que seria uma boa, até pelo valor, né? O Lanús comprou ele por 1,5 milhões de dólares. Eu pensei, cara, acho que se o Fluminense chegar com uns 3, 4 milhões de dólares, pega o cara viria para compor elenco e tudo mais. Só que o Fluminense chegou a sondar o jogador, teve o interesse no atleta, mas os valores, como dizem, né? Os valores assustam. Né? Rapaz, isso é antigo, hein? Essa piada dos valores assustam é antigo. E assustou de novo. Como você pode ver aqui, a gente tem, então, o Lanús pedindo 10 milhões, senhoras e senhores, de dólares. 51 milhões de reais. Pô, irmão, impossível. Não vale esse valor nunca. Nunca. Gente, o valor não vale. Gente, o valor não vale é ótimo, né? Mas esse jogador não vale esse valor. Cara, a gente tá falando de um jogador que recentemente começou a explodir. E tardio, né? 26 anos já. É um jogador que, poxa, se fosse para compor elenco com um valorzinho de 3 milhões de dólares, 4 no máximo, pô, daria para compor elenco, teria características e tudo mais. Mas, meu amigo, 10 milhões de dólares é um nome, pelo menos é um valor, né, de um jogador muito mais garantido que daria certo. Então, esse valor aqui, o Lanús deve estar jogando esse valor porque não quer perder o jogador, né? Essa é a verdade, porque não existe um louco que vai dar o valor de 10 milhões no Castilho, galera. Não vai dar, não. 51 milhões de reais é muito dinheiro. Seria a maior contratação da história do Fluminense, pô. Se compra aqui o Castilho por esse valor. Então, assim, não acho que a diretoria do Fluminense errou em se afastar aqui, não. A diretoria do Fluminense erra se não contratar ninguém. Não trazer ninguém. Ah, o Germancano tá voltando, agora o Germancano e JK, blá, blá. Não, esquece isso aí. O Fluminense precisa contratar um jogador bom. Tem que gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro? Tem que gastar dinheiro. Tem que gastar 80, 70 milhões, 90 milhões, que seja o caso, mas num jogador que a gente sabe que vai chegar. Né, e vai render aí com as camisas do Fluminense. O Castilho não era uma garantia, mas era um bom nome para compor, pensando ali no Coelho, né? O Fluminense sentou o Coelho, poderia tentar o Castilho, mas esse valor aqui não faz o menor sentido, mas o Fluminense tentou sim a contratação do Rodrigo Castilho, né? E poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Parece que pra gente também não tá dando nada certo, né? Nessa janela tá um sofrimento miserável. Mas vamos lá. Falei pra caramba, mas chegou a hora de a gente trazer a informação do canal Hora do Flu. Se você viu o vídeo de ontem, a gente trouxe a informação que a LA está em negociações com nomes, né, para poder substituir Denis Bouanga ou Denis Bouanga, do jeito que você quiser falar. Algo que interessa claramente ao Fluminense, porque caso o LA contrate esse jogador, o Bouanga tá livre para poder reforçar o Fluminense. O jogador já deu ok, o Fluminense já acertou o salário com ele, o Fluminense já chegou o salário que o valor que o LA quer também. Então tá tudo certo, só falta o substituto e o LA tá indo atrás. Nós descobrimos 2 nomes, né? Mas ainda tem alguns, assim, vem comigo que você vai entender a informação, mas nós descobrimos 2 nomes aí que seria o alvo, seriam ali o alvo, tá? Informação do nosso querido Thiago Manolo, informação aqui do Hora do Flu para você. Vamos começar no seguinte: com a possível saída de Denis Bouanga no radar no mercado, o LA já se movimenta nos bastidores ali para buscar um substituto de peso. 2 nomes ganharam força recentemente. O primeiro nome é o Dominic Calvert-Lewin, né? A gente vai trazer ele aqui para você. É um centroavante inglês, né, que construiu sua carreira no Everton, né? Então é um cara ali. A MLS gosta muito desse tipo de jogador. Tá aí na tela para você, nosso querido Calvert-Lewin, e ele, né, pessoal, é um dos alvos aí da diretoria do LA, né?
O clube vê o atacante como um nome capaz, tá? De oferecer presença física, jogo aéreo e experiência em alto nível. E pode ver, um jogador que tem ainda uma boa idade, 28 anos, ainda vai render bastante. Além do perfil técnico, pesa também o fator de marketing, né? Trata-se de um jogador com passagem constante na elite da Premier League, algo que, meu amigo, os torcedores do Elif iam ficar muito felizes, né? Por ter um jogador aí deste nível, ainda mais por toda a sua carreira. Então, seria, né, ajudaria a visibilidade da franquia e manteria o nível lá no alto, né? Porque é um jogador que entrega bons números em talvez o futebol mais difícil do planeta Terra, que hoje é a Premier League, né? É um dos mais difíceis, né? Então, hoje ele está ali no Leeds, né? Ele tem ali 10 gols e uma assistência em 25 jogos. É um número nessa temporada que chama a atenção. Ele veio de temporadas ali com números mais baixos, né? Tirando 20 e 21. Mas é um nome aí que agrada muito o LA, beleza? Mas assim, se tu der uma olhada, tu vê que ele é o titular dos caras, né? Não tem nem muito o que falar. Vamos ver se isso vai pra frente. Esse é o primeiro nome, né? E o segundo nome é este daqui, ó. Olha só, esse eu conheço. Nosso querido Giovanni Reina. Esse aí eu já joguei muito no FIFA. Engraçado que quando a gente começa a sair um pouco do escopo Fluminense e buscar o que os outros times estão fazendo, né? A gente vai ver jogadores ali que eu particularmente jogava muito na época ali de videogame. O Reina é um menino muito jovem, né? Mas ele também seria uma outra alternativa estratégica, tá? Ele atualmente está no futebol alemão, como você pode ver aí, né? Ele é formado no Borussia Dortmund e é visto como uma alternativa de um perfil diferente, mais criativo e versátil e sinceramente muito novo, né? A gente está falando de um jogador de 23 anos. Embora não haja negociação avançada com ele, o interesse já foi especulado anteriormente. Reina traria apelo junto ao público americano, que poderia se tornar um designer player, né? Que é aquela vaga que eles têm para os melhores jogadores, né? Acho que cada equipe pode ter 2 ou 3. É uma regra assim que tem na MLS e ele seria ali um jogador, uma aposta que se tornaria esse jogador ali para esta vaga designada, né? Essa vaga aí de jogador estrela, né? Então esse é outro nome que agrada muito. Ali o Reina realmente não vem ali de grandes números, né? Eu acho que seria uma contratação muito boa e todo mundo sabe aí, né? Que ele é americano, né, pessoal? Ele é americano aí, então poderia trazer de volta. Atualmente ele tá no Gladbach, é isso? É isso aí, Borussia Gladbach. Então é isso, meus queridos. Então, esses dois nomes que a gente soube que são os alvos ali do nosso querido LA. LA que, pelo amor de Deus, LA corre para contratar um desses caras, né, para poder liberar o Boanga aí pra gente, pelo amor de Deus. Outros nomes que também são sonhos antigos, que acabam sempre rodando ali na possibilidade, um deles é o Griezmann, né? Pô, Griezmann vocês conhecem, não preciso nem botar foto do Griezmann nem nada. Antoine Griezmann, né? Um cara famosíssimo, pô, campeão do mundo, blá, blá, blá. Mas já é um rapaz, né? De 34 anos, minha idade, eu e o Griezmann estamos aí, né, nessa faixa etária. E a gente tem, né, um nome absurdo que ainda entrega números incríveis, né? Ele é muito bom jogador, o Griezmann é realmente diferenciado. Esse é um sonho antigo, né? Segundo o nosso querido Thiago Manolo, sobre o Griezmann, o clube já teve monitorações, né, na situação envolvendo ele, além de demonstrar ali uma admiração muito grande. Então é um cara que o LA pode tentar também, tá, pessoal? Então é um dos nomes ali. E o outro nome é o nosso querido André Pierre Gignac, né? Esses aqui são sonhos mais antigos que o LA já teve sondagens também, já teve o interesse. Atualmente são o Larry, né, que a gente trouxe o Reina, mas esses nomes aqui também a gente não descarta que pode pintar também. Embora esses movimentos nunca tenham se concretizado, eles mostram um padrão de ambição da diretoria, né, em busca de nomes de peso internacional para o clube no topo da MLS. Tipo assim, qual é o medo da MLS pelo que eu vi, né, pelo que a gente está vendo aqui nos bastidores? Os caras estão com medo de cair o nível, né? Claro que tem o som lá também, que tá jogando uma barbaridade,
né? Mas eles querem ter esse trio, né? Eles querem ter um grande trio. Então, assim, por isso que eles vão atrás desses nomes para substituir o Boanga. Lembrando, tá, pessoal? Boanga pode sair agora, né? Como a gente trouxe, o Elite está negociando com os jogadores. Fechando agora até o dia 3 de março, dá para o Boanga pintar aqui. Porém, esse planejamento do LA não é igual os times que eu conheço aí que deixa muito para cima da hora. Eles já sabem que o Boanga vai sair no meio do ano. Então, esse planejamento também pode ser pro meio do ano, tá? Então, pode acontecer, né? Pelo menos, pode não, né? A chance é muito alta de Boanga deixar no meio do ano. E pode rolar do Boanga chegar aqui no meio do ano também, tá? Então, por isso que o LA já se movimenta pensando nesta saída dos jogadores. Os caras não vão deixar pra cima da hora, meu amigo. Os caras não vão dar esse mole, né? Igual a gente vê por aí. Daqui a pouco a gente vê, daqui a pouco a gente resolve. Não, os caras já estão se preparando porque sabem que o Boanga vai deixar no meio do ano. Mas pro Fluminense seria interessante se a LA conseguisse contratar um desses jogadores citados aqui agora, né? Porque aí já liberaria o nosso gabonês para nós, tá bom? Então é isso, meus amigos. Ajuda a gente aí, clicando no like, se inscrevendo no canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui no fim do vídeo. A gente correndo atrás de informações para você. Agradecer o Thiago Manolo também por essas apurações, né? Vem trabalhando bastante aí nos bastidores e ajudando demais a gente. Uma coisa que eu queria falar aqui, eu sei que eu tô de óculos escuros e ninguém tá entendendo nada. Então, eu esqueci o meu óculos normal de grau. Vim pro estúdio e eu não consigo ficar sem óculos de grau. Então, o óculos escuro evita as luzes, tá? Que a gente usa muita luz aqui para fazer um negócio de mais qualidade. Então acaba eu não consegui gravar. Então tô de óculos escuros aí, não me levem a mal, me levem pra real. Beijo, gente, saudações colores, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.